Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação em Administração Pública de mais de 60 instituições de ensino superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, para ampliarem, acrescentarem e incorporarem conhecimentos, utilizando-os como atividade complementar à sua formação. Este programa faz parte da série temática sobre gestão pública e o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é a relação entre gestão de políticas públicas na perspectiva institucional e administrativa e o fortalecimento da cidadania. Para isso, já tenho aqui ao meu lado o convidado desse programa, que é o professor Denis Renato de Oliveira. Professor Denis, doutor e mestre em Administração de Organizações pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA, da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é graduado em Administração pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e atualmente é professor adjunto do Departamento de Administração e Economia da mesma instituição onde se graduou, a Federal de Lavras. Colaborador também do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública e coordenador do curso de graduação em Administração Pública presencial da Federal de Lavras. Professor Denis é pesquisador colaborador do Grupo de Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas da USP e membro do Grupo de Pesquisa sobre Comportamento do Consumidor da Federal de Lavras. Também integra a Comissão Assessora de Avaliação do INEP para o ENAD 2015, ciclo avaliativo dos sinais. Professor Denis, primeiro é uma satisfação recebê-lo, obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade de estar conosco conversando aqui com os estudantes dessas mais de 60 instituições que compõem essa área da administração pública. Bom dia, para mim é uma grande satisfação, compor esse quadro de pesquisadores, professores convidados do programa. Espero aí contribuir e superar as expectativas de vocês no que diz respeito à temática que me foi escolhida. Muito bem, vamos só reiterar aqui, a relação entre gestão de políticas públicas na perspectiva institucional administrativa e o fortalecimento da cidadania. Eu acho que a gente podia talvez começar tentando decompor um pouco esse tema que estabelece essa relação entre o papel da gestão pública, da administração pública no âmbito das políticas de Estado, dessas chamadas políticas públicas, e o fortalecimento da cidadania. Vamos tentar esclarecer que relação é essa, antes de mais nada, professor. Na verdade, as pesquisas que eu tenho desenvolvido são pesquisas direcionadas para o entendimento de como tem sido interpretado pelo Estado o modo de configuração estratégica em redes de cooperação. E a partir deste momento, a partir deste olhar, tentar verificar qual é a possibilidade ou quais são os caminhos de que essa perspectiva leve ao Estado a suprir as demandas sociais e fortalecer a cidadania. Então as pesquisas que eu tenho desenvolvido são nesse sentido, e fruto da minha tese, a gente pode perceber que a grande maioria das redes de cooperação, elas tendem a caminhar para esse sentido, mas no caso brasileiro especificamente, ainda é muito simplório o atendimento dessas questões. Agora, o papel das redes, então, é fundamental para se institucionalizar essa gestão das políticas públicas. Como é que funciona? Vamos tentar pensar em exemplos práticos. Assim, sim, eu trabalhei especificamente com os modelos One Stop Shopping no Brasil, que são os modelos de shoppings de serviços públicos, em que o Estado tende, numa perspectiva de reforma gerencialista de segunda geração, de aprimorar a qualidade do atendimento público e beneficiar o cidadão muito mais especificamente no que diz respeito ao atendimento das demandas que a sociedade passou a ter pós-período de redemocratização, mais precisamente. O Estado ele começou a promover esse tipo de política pública, de se colocar num mesmo espaço vários órgãos públicos, para que esses órgãos públicos pudessem oferecer um serviço muito mais conveniente ao cidadão. Então o cidadão se deslocaria da sua residência
para esse local, e nesse local, né, a perspectiva é de que ele conseguisse resolver todos os seus problemas. Esse aqui é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida, né? E aí nesse local a gente tem como meio de campo a articulação de diversos órgãos governamentais, né? Que eles precisam eles precisam conversar entre si, eles precisam compartilhar informações para que de fato ele ofereça para esse cidadão essa qualidade de serviço. Quer dizer, a rigor é uma estrutura um pouco complexa para diante daquilo que a gente conhece ou historicamente o Estado apresentava. Quer dizer, você tinha as repartições, até o nome já faz alguma menção a como funcionava a estrutura do Estado, né? Exatamente. Então, os órgãos funcionavam de forma isolada, né? Repartida? De forma repartida. Então, o cidadão, por exemplo, ele teria que pagar passes de ônibus diferentes para se deslocar para as diversas repartições, que talvez se localizavam em bairros distintos. O Estado, numa concepção mais econômica, tinha muito mais gasto por manter essas estruturas e repartições, que se pagavam aluguéis, né, diversificados para empresários distintos, né? E aí a ideia é, bom, vamos colocar todos esses órgãos no mesmo espaço, porque a gente trata o cidadão de forma mais personalizada, garante a ele um atendimento de qualidade e, de alguma maneira, faz com que a gente consiga reduzir custo. Isso é a essência, né? Então, esse modelo no Brasil surgiu a partir dessa perspectiva, né? Reformas de primeira geração de contenção de gasto e reformas de segunda geração de melhoria da qualidade de serviço. Eficiência e eficácia andando de forma conjunta. A gente consegue estabelecer numa relativa linha do tempo, assim, que contexto, que momento surgem essas redes, ou que surge essa modalidade de atendimento? Na verdade, no Brasil, a gente tem as primeiras tentativas de introdução desse modelo no final da década de 70, né, no antigo Ministério da Desburocratização, né, em que o governo tenta, de alguma maneira, criar alguns mecanismos de promoção de qualidade do atendimento para o cidadão. Mas esse processo ele não é duradouro e, de fato, se starta, né, no Brasil, se inicia na década de 90, né, pós-período de redemocratização, em que, por exemplo, o Estado, ele de alguma maneira passa a ter demandas sociais muito maiores, né? A Constituição de 88 também reflete. Exatamente, garante ao cidadão, né, mais direitos. Os cidadãos conscientes desses direitos começam a cobrar mais efetivamente uma participação do Estado no que diz respeito ao atendimento dessas necessidades, né, nas diversas vertentes, social, econômica, enfim. E aí o Estado precisa dar uma resposta. E a resposta é essa modernização na gestão. E aí, traduzindo ou incorporando a filosofia de configuração estratégica em redes, reproduzida pelo mercado privado, né, introduzida num ambiente de alta competitividade, alta competição, de necessidade de redução de custos, enfim, ele traz esse modelo do atendimento integrado por meio, né, do MGAI, que é um movimento de gestão do atendimento integrado que se inicia após 2005 no plano de reforma administrativa do Bresser no Brasil. Então, eu queria falar especificamente desse modelo MGAI, né? Essa sigla, né? Modelo de Gestão do Atendimento Integrado. Exato. Esse é um modelo concebido por aqui, criado aqui, que incorpora outros conceitos. De onde é que ele surge? Ele é um modelo brasileiro, mas que interpreta os conceitos, né? A dinâmica de funcionamento dos one-stop shoppings que surge muito anteriormente nos países europeus e Canadá principalmente, né? Mas ele é um modelo que já está sistematizado em aplicação ou ele está no âmbito ainda da reflexão, da investigação na academia? Não, ele é bastante curiosa o processo de surgimento do modelo, porque ele surge em 1991 no estado de Santa Catarina, num órgão denominado até então SACI, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Esses órgãos eles se localizavam nos bairros, numa ação conjunta do governo do estado com a Telesc, então, para dinamizar a prestação de serviço, facilitar ao cidadão, né, essa prestação de serviço, fazer com que o serviço chegasse mais próximo do cidadão. Então ele, de alguma maneira, concentrou esses órgãos nos bairros. Mas no âmbito do governo do estado? Do estado de Santa Catarina.
Em 95, e a gente tem um salto de 4 anos, esse modelo ele é incorporado pelo governo da Bahia, né? E aí eles criam lá o SAC na Bahia. E aí é o primeiro modelo, é a primeira proposta de one-stop shopping que a gente tem conhecimento no Brasil, né? Mais institucionalizada, ou de fato com procedimentos de gestão mais bem delineados, alguns indícios primários de cooperação entre os órgãos, enfim, de compartilhamento de informações, processo decisório, que até então o SACI no estado de Santa Catarina não fazia. Né? Então, tudo se inicia a partir desse SAC. E aí depois a gente tem os dois grandes estados que disseminam isso para o Brasil e despertam o interesse do governo federal em investir, né, nesse processo de modernização do atendimento, que é o estado de São Paulo com a criação do Poupa Tempo, né, e o estado de Minas Gerais com a criação do antigo PSIL, que na verdade chamava Postos de Serviços Integrados Urbanos, e agora passou mais recentemente, após 2003, a se chamar Unidade de Atendimento Integrado UAI, né, fazendo uma referência. Esse aí seria o UAI. Isso aí seria o quarto momento, ou o terceiro momento. Então é Santa Catarina, 91. Exato. Bahia, 94. Bahia, 95. 95. São Paulo e Minas Gerais, pós 97, 98. E aí, esses dois, eles despertam o interesse do governo federal. E aí o governo federal, por meio de programas, então, relacionados à modernização administrativa, enfim, né, de garantia de qualidade, recebe um financiamento do BID, que dissipa esse modelo, essa proposta de se trabalhar na perspectiva institucional administrativa, né? E aí é bom a gente ressaltar isso, porque o Estado, na sua máquina, ele se organiza em rede para oferecer serviços, né, de mais qualidade para o cidadão. Então, a máquina do Estado trabalha nessa perspectiva, ou tem que trabalhar de forma conjunta. E aí ele começa a dissipar isso para os diversos estados brasileiros, né? E aí o governo federal financia, então, a criação dessas mesmas unidades, que até então eram apenas 4, né? E que trabalhavam com recursos do próprio Estado, começa a financiar, né, esses programas, né, a criação, o fortalecimento desses programas. Cada um com um nome particular, uma sigla Cada própria. um com um nome particular, mas sempre voltado para a melhoria do atendimento, né? Só que em 2003, o BID cessa a participação no que diz respeito ao financiamento dessa política pública recém-inaugurada, né, de forma conjunta, intersetorial, enfim. E o governo federal também cessa o financiamento desses programas nos estados. Então os estados começam a caminhar com suas próprias pernas. E aí o programa, de alguma maneira, perde força. Aqueles programas iniciais, com exceção de Santa Catarina, que inclusive se extinguiu, Bahia, Minas São Paulo, alguns outros, como por exemplo o programa Na Hora em Brasília, o do Rio de Janeiro, né, que antigamente bom, não me recordo o nome, mas agora ele também se chama Poupa Tempo, né, num benchmarking de São Paulo. Eles são os mais visíveis, eles são os que funcionam melhor, enfim. E aí o meu interesse de se estudar isso, né? Será que de fato esses programas, nessa clara proposta de atender objetivos de eficiência e eficácia, de garantir redução de custo e de garantir qualidade de atendimento, também garantem ao cidadão os seus direitos, muito mais do que a necessidade de cobrança sobre seus deveres, né? Será que isso de fato fortalece a cidadania? Será que o fato de contribuir com o cidadão, dinamizando para ele, né, o acesso ao serviço, por colocar no mesmo espaço vários órgãos, facilita a vida dele em termos de garantia de direitos? E aí eu faço essa discussão, né, nos meus trabalhos de pesquisa. Quer dizer, essas são, digamos assim, as perguntas que a sua investigação Exatamente. Primeiro saber como que ela se institucionaliza, né? Se ela tem uma estrutura orgânica, se ela faz parte da estrutura do Estado, se ela está vinculada a uma secretaria. E na média, o que foi possível observar, Denis? Primeiro porque, né, os órgãos eles trabalham de forma muito diferente. O Estado da Bahia tem um modelo, o Estado de São Paulo tem outro modelo, o Estado de Minas tem outro modelo. Porque como eles começaram do governo estadual,
e talvez não foram balizados por uma proposta federal que abarcasse ou abrangesse todo mundo, eles começaram a se desenvolver de forma discrepante, cada um à sua maneira, né? E aí o meu interesse foi entender como está sendo institucionalizado ou estruturado essa política pública, se analisando um caso especificamente mineiro, né? E aí depois a proposta talvez seja expandir e fazer comparações entre os casos para verificar quais são as dinâmicas de funcionamento dos outros estados para saber o que um pode compartilhar a partir com o da outro. identificação de um padrão, de um primeiro Exatamente. objeto, você tenta aproximar dos outros. Exato. Agora, uma questão que é interessante é se é que tem um padrão. Né? Pois é. Porque nem no mercado, né, nem nas organizações privadas, existe ainda um padrão de como se gerencia redes de cooperação. Quando a gente faz um resgate histórico de como surgiu a concepção estratégica das redes, né, de que eu devo cooperar com o meu parceiro para que a gente obtenha, né, benefícios conjuntos, né, nessa lógica de competitividade, o ganho econômico é evidente. Se eu cooperar, a gente tem um esforço mínimo e a gente obtém, né, resultados máximos para os nossos objetivos que são comuns. Né? Agora, de fato, quando eu passo para a perspectiva do relacionamento, essas redes elas minguam, né? Porque daí os objetivos, por mais que eles sejam comuns, têm interesses que são conflitantes. E aí esses interesses conflitantes no que diz respeito ao agenciamento, né, dos parceiros, da relação entre os parceiros, fazem com que as empresas ainda trabalhem numa perspectiva de um velho modelo organizacional, hierarquizal, enfim. Isso. Então assim, ficam muito mais individualizados. E aí o Estado... Mas isso na esfera da administração privada. Privada. Né? E aí quando o Estado percebe isso, ele percebe isso como um grande ganho na perspectiva, né, institucional, administrativa e econômico-financeira. Só que a partir de 2003, e talvez esse tenha sido um dos motivos para que o governo federal tenha deixado um pouco de apoiar essas políticas públicas, né, é o quê? É se investir muito mais numa perspectiva sociopolítica, de fortalecimento da cidadania, ou seja, de inclusão da sociedade no processo de tomada de decisão. E aí quando se fala de inclusão da sociedade no processo de tomada de decisão, está o desafio. Como eu incluo o cidadão no processo de tomada de decisão de algo estritamente administrativo, que está dentro da máquina governamental? E aí é difícil, né? E aí talvez os desdobramentos das perguntas das minhas pesquisas tenham sido exatamente esse. Descobrir como tem sido incorporado o cidadão, se é que ele tem sido, ou se de fato existe apenas um objetivo simplório de atender às necessidades dele, e esse é o conceito que baliza a cidadania para o que representa essa reforma de terceira geração. Que cidadania seria essa? Exatamente. Agora, talvez voltando um pouco ainda na discussão, professor Denis, desculpa, a questão das ferramentas e possibilidades que a tecnologia oferece, elas se apresentam como um fator facilitador, talvez, dessa integração ou dessa atuação em rede das estruturas do Estado nesse modelo de gestão de atendimento integrado. Não fossem as possibilidades de diálogo entre sistemas, talvez seria muito mais difícil implantar. Não sei se você se debruçou sobre isso também. Sim, sim. Analisando especificamente o caso mineiro, o que a gente pode perceber é que talvez seja a tradução do que aconteça em termos de modernização administrativa. Alguns órgãos, né, não tão tradicionais, ou, né, corporativistas, enfim, né, se avançam um pouco mais no que diz respeito à inovação de sistemas, né? Promovem a inovação dos sistemas, têm essa necessidade de mudança e se reestruturam. Outros ficam lá, né, no velho modelo organizacional, centralizado, burocrático, que é o que comumente a gente vem, né, vendo nas diversas escalas, né, seja em nível municipal, estadual ou federal. Então, a gente percebe que nesses órgãos, a gente tem, por exemplo, alguns que se destacam. Por exemplo, Secretaria da Fazenda, né, Seguridade Social. Então, alguns órgãos que se modernizam e, de fato, promovem essa melhoria da qualidade do atendimento. E facilita a vida do usuário. Facilita a vida do usuário. Só que lá dentro tem aqueles também que são burocratizados, mas que os dois precisam se conversar.
E aí nessa conversa eles se perdem, porque os sistemas são diferentes. Um se modernizou e o outro continuou, né, centralizado, burocrático. E esse processo de conversa ainda não acontece efetivamente para garantir fortalecimento de cidadania. Um exemplo mais claro disso, né, é, por exemplo, a emissão de carteira de trabalho, que muitos desses órgãos, essas unidades de atendimento integrado nos estados, né, fornece para o cidadão. Então, a gente precisa aí ter uma relação direta do Ministério do Trabalho, né, com os institutos de identificação dos estados, né, que tem lá a ficha catalográfica do indivíduo, resgates antecedentes criminais, os dados, enfim, né? E os estados em que tem, por exemplo, sistemas automatizados, esse processo é mais rápido. A extração é direta. Quer dizer, Então a gente tem, por exemplo, as unidades em Minas e São Paulo que emitem carteira de identidade ou carteira de trabalho em até 5 minutos, e tem estados que demoram até 7 dias. Então há uma discrepância, embora as propostas sejam as mesmas. Todas são unidades one-stop shopping. E aí talvez essa é a grande questão. Os estados eles evoluíram de forma diferente porque a proposta de política pública ela não estava, de alguma maneira, sendo difundida pelo governo federal, mas surgiu, né, cada uma à sua maneira. Mas há uma outra questão, eu não sei se vou falar uma grande bobagem aqui, afinal, convidamos os especialistas exatamente para nos mostrarem como essas coisas acontecem, mas há um sistema, por exemplo, de marcação integrada de consultas na rede de atendimento de saúde, na rede pública de atendimento de saúde. Às vezes parece ser um sistema que funciona, quer dizer, o cidadão faz uma única ligação para um número de 3 dígitos, ele agenda uma consulta para dali a 1 mês, 2 meses ou 3 meses, e ele vai ao determinado hospital sem que ele tenha conversado com qualquer pessoa daquela unidade. Sim. E às vezes pode haver algum tipo de... seria um exemplo, talvez, disso que você se ocupa de investigar, Denis? Seria uma proposta anterior mesmo a esta. Né? Que daí a gente está falando de governo eletrônico, enfim, né? Das possibilidades que o cidadão tem. Um pouco essa área da... Sim. Por exemplo, muitos dos modelos de gestão de atendimento integrado. Né? Sim. Muitos dos atendimentos que acontecem hoje nas unidades, né? Elas acontecem de forma online. Então tem alguns serviços prestados em que o cidadão ele precisa fazer o agendamento. Até porque esses órgãos mais tradicionais, e aí cito o exemplo, por exemplo, da Polícia Federal, que tem todo um processo de segurança sobre as suas informações, porque de fato aquilo é estratégico. Né? E aí o que acontece? O cidadão ele precisa entrar na internet, fazer a requisição de renovação ou de emissão de passaporte, né? E agendar em alguma dessas unidades ou um posto físico da própria Polícia Federal o seu atendimento. Isso. Se ele agenda nesses postos, né, muitas das vezes o cidadão, por exemplo, ele tem que enfrentar, melhor, se ele agenda pela internet, ele não tem que enfrentar as filas, então ele já tem um atendimento mais rápido. Agora, muita gente não sabe disso, porque isso não é difundido, né? É muito pouco difundido. Então, serviços como esse, em que você faz a emissão de passaporte, é mais fácil porque você entra no site da Polícia Federal, lá tem as instruções. Agora, tem outros serviços que são informatizados e que o cidadão não sabe. Aí ele chega até, por exemplo, a unidade, pensa que de fato ele vai receber o serviço, mas ele precisa ter agendado com antecedência. Isso não seria, e aqui de novo vou fazer uma provocação para o professor Denis, isso não seria uma exclusão ao invés de uma inclusão do cidadão? Exatamente. Então a gente tem essas discrepâncias ainda no próprio modelo. Quer dizer, né? O sistema propõe uma facilitação, o sistema propõe a informatização, o sistema propõe um agendamento, mas ele não alcança todo mundo. Não alcança todo mundo. E quem não é alcançado não é incluído. Definitivamente. Exemplo, a própria Polícia Federal, ela não está em todas as unidades de atendimento integrado de um estado. Pois é. E aí a gente tem, por exemplo, um atendimento que não é equânime. Né? Eu não garanto para você o direito de obter um passaporte da mesma forma que eu garanto para outro indivíduo, porque na sua cidade tem uma unidade que possui, órgão da Polícia Federal, e a outra cidade não possui. Então o indivíduo, da mesma forma, ele tem que se deslocar da cidade dele para a sua cidade para obter o documento. Agora, no âmbito da gestão municipal, e aí talvez possamos aqui estabelecer uma categoria daqueles municípios com até 20 mil habitantes,
esse modelo de gestão integrada, ele talvez não seja tão necessário, ou seja necessário, e essa é a minha pergunta, do que, por exemplo, uma grande capital, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Como é que a gente pode pensar sobre o público-alvo desse tipo de modelo de gestão? Talvez a gente colocar importância sobre necessidade é um pouco complicado, né? Eu não sei dizer ou não sei precisar se é mais ou menos importante, mas é importante para todo cidadão e todos os cidadãos devem ser tratados da mesma maneira, né? Mas o que acontece, pelo menos no caso mineiro, é que essas cidadezinhas menores, né, de 20 mil habitantes, até mesmo de 50 mil habitantes, embora algumas delas de 50 mil tenham suas próprias unidades, porque talvez elas sejam um grande centro de cidadezinhas menores circunvizinhas, claro, né? Mas essas cidadezinhas menores, elas são abrangidas por uma unidade. Então se faz um estudo estratégico de viabilidade de implantação da unidade, e essa unidade, ela é a unidade de atendimento específica para um conjunto de cidades que se utilizam de serviço, né? Porque talvez na sede daquele menor município não exista um serviço que só tem na sede maior. Exatamente, talvez não exista. É muito bem provável que não exista. Então né? ele demanda para essa Exato. cidade maior. E aí, falando especificamente da pergunta anterior, imagina um cidadão que mora a 50 quilômetros, numa cidade vizinha, que é atendido por uma unidade que não faz o atendimento de forma online. Pois é. Chega nessa unidade para receber o serviço e de fato não recebe o serviço. Aquilo é um custo muito alto para o próprio cidadão, né? Sabendo que ele vai ter que retornar à própria unidade para depois conseguir esse serviço, enfim. Agora, das várias questões levantadas na sua investigação, Denis, quais delas talvez estejam mais próximas de você conseguir confirmar hipóteses ou desmenti-las, e quais delas ainda vão depender de ampliar mais a investigação? Tá, muito se tem colocado, né, dentro da perspectiva sociopolítica, da necessidade de inclusão do cidadão e de que as políticas públicas sejam promovidas de baixo para cima, né? Da base para o topo, ao contrário do que o gerencialismo próprio prevê, né? De que as políticas e diretrizes sejam formuladas de um governo, né, federal ou estadual, e sejam repassadas no sentido de descentralização administrativa para a operacionalização dos municípios, né? Só que nessa proposta especificamente, que a gente vê que elas surgem nos estados ou até mesmo nas próprias cidades, porque a gente vê o modelo Saci em Santa Catarina, né, que surgiu na cidade, e a gente tem outros modelos também dessas unidades sendo instaladas nas próprias cidades, grandes centros, por exemplo, que tem as unidades de atendimento integrado com órgãos da própria prefeitura em subbairros, né? Cidades muito grandes, que tem um deslocamento complicado, o cidadão ele pode ter o atendimento daquele órgão específico no seu próprio bairro, né? Então essas políticas elas surgem de baixo para cima, só que quando surgem de baixo para cima, elas surgem especificamente respondendo às demandas do local, da localidade. E essas demandas num país de dimensões continentais como o Brasil, elas são diferentes, elas são divergentes. Exatamente. E aí quando a gente estuda modelos internacionais, a grande questão é, esses modelos funcionam da mesma maneira em todas as unidades do próprio país. A citar, por exemplo, o governo português, que ganhou por diversos anos seguidos o prêmio, né, de governo mais desburocratizado da Europa. Enfim, mas por quê? Porque é um país pequeno. Claro. Né? As demandas talvez não sejam tão discrepantes como as nossas, até porque as regiões não têm tantas discrepâncias assim. Agora aqui é diferente. E aí o que acontece? Esse é o principal fator complicador para que a institucionalização da rede aconteça. Porque não se tem, ou não sei dizer se a gente vai conseguir precisar um modelo que seja unívoco, que seja único, ou que de alguma maneira responda às necessidades para todo mundo, né? Da mesma forma, né, a gente precisa de um modelo que seja mais coerente ou que responda às necessidades que são comuns, porque senão a gente tem discrepâncias. Unidades que ficam, por exemplo, no Nordeste, que estão fora do eixo dessas quatro, né, Bahia, São Paulo, Minas, Rio, até mesmo, né, Brasília, enfim, recebem serviços diferentes do que são prestados nessas outras unidades. Então, assim, esse é o grande desafio, né? Uma outra coisa que a gente pode dizer, e que talvez seja interessante ressaltar, né, é de que a própria distorção do que significa cidadania talvez seja o principal entrave
do caminhar de reforma de primeira e segunda geração, mais uma vez lembrando, né, eficiência e eficácia administrativa, de redução de gastos, de qualidade de atendimento, que acontece lá com o modelo de reforma administrativa do Estado, para um modelo de reforma de terceira geração, de inclusão social, de equidade política, né, enfim. Por quê? Porque, de fato, talvez eu garantir a você, né, seja em 7 dias ou em 5 minutos, como eu disse, a carteira de trabalho, não seja a necessidade finalística do indivíduo de ter a certeza absoluta de que a carteira vai ser assinada. Então, eu te dou um documento, mas eu não te dou a garantia de que você vai ter recebido os seus direitos com a assinatura, né, desse documento de trabalho. Quer dizer, é um meio atendimento. Isso. E é muito complicado a gente dizer ainda que essas propostas, na perspectiva institucional administrativa, falando da organização do Estado e de como ele proporciona, né, ou ele fornece os seus serviços para o cidadão. É muito difícil, é muito complicado a gente ver como essas organizações podem caminhar para uma terceira onda, para uma terceira geração de reformas. E esse é o grande desafio, né? Tá aí mais problemas de pesquisa para a gente... Mais problemas de pesquisa. Eu queria encaminhar essa questão, né? Quer dizer, qual é a reflexão que se pode fazer agora sobre esse atual modelo de gestão brasileira, considerando essa discussão sobre as reformas pelas quais o Estado vai passar, e aí falamos basicamente de reformas de estrutura, de funcionamento, porque você pode falar de reforma política, de reforma tributária, de outras necessidades de mudança no Estado, mas particularmente no caso do que se ocupa o professor Denis aqui conosco, que é os aspectos da institucionalização, da gestão, da administração do Estado voltada para a formação de cidadania, e esse ideário de um modelo de um Estado em rede mesmo. Quer dizer, qual é a grande reflexão que a gente tem para fazer pela frente deles? Bom, eu acho que a grande reflexão que eu particularmente faço sobre isso, e que é até interessante a gente externalizar isso para que, né, mais pesquisadores se debrucem sobre o tema, que é um tema pouco pesquisado, né, e que a gente tem visto muito poucos artigos científicos que de fato se aprofundem no entendimento de como o Estado interpreta as redes de cooperação como uma proposta estratégica de governo, né, de gestão. A grande questão é a diferença que existe hoje entre perspectiva social e gestão. E talvez isso seja fruto da própria concepção errônea que se tem de que existe um governo A e um governo B, e que as propostas sejam distintas e que elas devam ser distintas. Não devem ser distintas. Elas devem ser conjuntas, elas devem ser articuladas como a própria filosofia, né, o próprio conceito teórico de gestão em redes propõe. Então, as políticas públicas, elas devem ser, ou elas devem estar balizadas, articuladas em torno de procedimentos de gestão claro. Eu não consigo trabalhar de forma conjunta se eu não tenho procedimentos de gestão. Se eu tenho organizações, de alguma maneira, institucionalizadas, com procedimentos claros, com técnicas compartilhadas, com sistemas compartilhados, enfim. Da mesma forma, né, eu não consigo o inverso. Eu não consigo, de alguma maneira, gerenciar políticas públicas em rede se eu não tiver, por exemplo, uma visão clara da necessidade de intersetorialidade política. Que é o quê? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? A gente promover uma política pública que de fato contemple saúde, educação, segurança na mesma política. E para eu contemplar isso, eu tenho que envolver órgãos governamentais distintos. Que dialoguem, que colaborem. Que tem que dialogar, mas para dialogar tem que ter procedimentos de gestão que são coerentes. Né? Que são que conversem entre si. Muito bem, nós conversamos aqui com o professor Denis Renato de Oliveira, que é professor adjunto do Departamento de Administração e Economia da Federal de Lavras e que está falando conosco sobre a relação entre gestão de políticas públicas e o fortalecimento da cidadania na perspectiva institucional administrativa. O Denis fez sempre questão de destacar, tem outras perspectivas sobre as quais esse tema pode ser observado. Como a gente conversa aqui e os alunos de mais de 60 instituições de ensino superior em todo o país que estão se formando em administração pública ou que estão fazendo a sua pós-graduação em administração pública por meio do PENAP, do Sistema UAB, a gente sempre pede aos nossos convidados, professor Denis, que falem com esses alunos a partir do tema sobre o qual nós conversamos aqui, dizendo a eles o que pode interessá-los, o que é importante que eles persigam nessa formação para tentar, talvez,
passar a fazer parte dessas redes de pesquisadores, de investigadores que se debruçam sobre esse tema. Ok. Além do que eu já citei, né, e que talvez seja interessante se debruçar mais nesses estudos, né, de se descobrir até que ponto essas redes de cooperação podem caminhar para uma terceira geração de reformas, que é a própria inclusão do cidadão no processo de tomada de decisão do Estado, enfim, né, incorporação desse cidadão nesse processo. A principal dica é que, para se estudar redes de cooperação, a gente deve levar em consideração duas perspectivas. A perspectiva do ator e a perspectiva relacional ou das contingências que levam à cooperação, né? A do ator são as motivações econômicas e, de alguma maneira, isso está claro para a gente. Redes de cooperação beneficiam, de certa forma, seja iniciativa privada ou o governo, né, no alcance de seus objetivos. Principalmente dentro daqueles preceitos de compartilhamento do processo decisório, descentralização administrativa, enfim. O grande problema, e que talvez tenha sido o problema recorrente que a gente encontra em artigos científicos relacionados ao tema na área, seja não se debruçar sobre como essas redes cooperam, né? Ou como é o processo de cooperação, porque não existe um modelo, né? Não existe uma receita de bolo, né? Então a gente tem, por exemplo, casos específicos que se utilizam de modelos diferentes e que dão certo. E a gente não precisa reproduzir política pública e modelo de gestão. A gente tem que fazer a adaptação necessária para atender aquela necessidade específica daquela localidade, enfim. Então esse processo de funcionamento, de relacionamento, eu acho que é a grande questão que envolve a questão das redes de cooperação, né? Porque, de fato, se entender como as organizações se relacionam, né, é o fator complicador. E talvez esse seja o grande ponto que faz com que elas desistam de cooperar. Desistam de cooperar. Ou minguem, né? Exatamente. Bom, amigo, obrigado mais uma vez aqui pela participação e presença do professor Denis Renato de Oliveira, mais uma vez, reitero, professor do Departamento de Administração e Economia da Federal de Lavras. Esteve aqui conosco conversando sobre essa relação entre a gestão das políticas públicas e o fortalecimento da cidadania. Denis, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade aqui para conversar conosco. Eu que agradeço mais uma vez, desejo aí de alguma maneira sucesso aos alunos que nos ouvem, né, e que de fato algumas dessas colocações sirvam de ensinamentos futuros para que esses futuros gestores públicos possam na prática fazer as melhorias, as adaptações necessárias nos modelos de gestão que a gente tanto precisa nas organizações públicas. Bacana. Obrigado mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam e fique atento no ambiente do projeto Oficinas de Gestão com a programação das nossas próximas conferências. Um abraço.